Olá, meu nome é Fabiano, sou filósofo e também educador do Sistema Tempo de Ser, e hoje eu gostaria de te convidar para a gente refletir um pouco sobre uma expressão que tem sido cada vez mais comum, até diria normal, né? Tem se tornado normal nas comunicações aí nas diversas mídias, né? Que é o tal do novo normal. E a partir daí, gostaria de refletir com vocês se de fato nós estamos em um momento de um novo normal ou caminhando para um novo normal, né? As noções que as mídias trazem em relação ao novo normal trazem um significado de que houve uma alteração muito significativa no nosso cotidiano. E de fato é inegável que houve um impacto e uma alteração muito significativa na nossa forma de viver o social, de viver o cotidiano, não é? Então antes nós não usávamos máscaras, não tínhamos tanta preocupação em relação à higiene como nós estamos tendo atualmente, não tínhamos noção do impacto de uma situação como essa na saúde pública, tanto quanto privada, não tínhamos noção de quanto isso impacta inclusive as relações de trabalho e as próprias relações humanas. Então, de fato, houve uma alteração muito significativa na forma como nós organizávamos o cotidiano para agora. Mas será que isso, de fato, dá evidências de que nós estamos constituindo ou caminhando para um novo normal? Bom, a própria noção, o significado dos termos nos ajuda a refletir e esclarecer um pouco essa noção que nós estamos ouvindo por aí, né? Da ideia do novo normal, que o novo é algo que traz originalidade, uma nova aparência ou a própria ideia de nascimento, não é? E aí, o normal, nós podemos extrair ali do significado de latim normalis a ideia de precisão matemática, já que ele tem uma relação com instrumentos de cálculo do ângulo reto, ou seja, ligados à geometria, né, à matemática. Então o normal está ligado exatamente a essa noção de regras bem definidas, né? Partindo dessa noção, nós então podemos concluir que o novo normal se trata hoje de uma noção de conformação a uma nova forma de viver a realidade ou uma nova forma de organizar o cotidiano, né? Devido aí à pandemia. Porém, o que eu acho interessante é refletir e pensar com um pouco mais de profundidade essa noção de um novo normal, é considerar que alterações se dão, em certa medida, sobretudo na realidade das aparências, em contraposição à essência, né? Quero pensar um pouco essa noção de aparência e de essência. A perspectiva de essência nos leva a considerar que o que é essencial no ser humano, que constitui essa realidade, é a sua natureza humana. E que sua aparência é a sua manifestação social, é o modo como nós nos organizamos, nos comunicamos e manifestamos humanamente no meio social. Partindo dessa reflexão, ou dessa noção de aparência e essência, será que há evidências de que nós realmente estamos caminhando para um novo normal? Ou será que o ser humano sempre foi, continua e continuará sendo o mesmo, do ponto de vista de sua natureza? Bom, olhando a partir daí, nós podemos concluir que, embora se alterem as aparências, a depender das inúmeras adversidades que ocorrem e ocorreram na sociedade, na história humana, o homem continua sendo um homem. O homem continua sendo um sobrevivente. O homem, desde a primitividade, tem atravessado as mais variadas e adversas e complexas situações de perigos e de sobrevivência. Olhando por aí, o que muda?
O que se altera? O que alterou? Será que não temos uma noção do quanto somos interferidos pelo meio social ao mesmo tempo que interferimos no meio social a partir de instintos, ações e reações das nossas paixões? O cenário social não tem demonstrado quanto ambientes como a política e diversos outros como a saúde têm sido interferidos por ações, decisões e escolhas nem sempre racionais? Bom, olhando sobre esse ponto de vista, apesar das aparências apresentarem uma noção de um novo normal, a essência humana continua a mesma, um homem ou um animal sobrevivente. Bom, olhando por aí, nós podemos então concluir que essa noção de um novo normal talvez exija de nós um olhar com uma certa anormalidade, mas não qualquer anormalidade, né? O que seria essa noção de um olhar de anormalidade? É como quem transpõe esse olhar tão viciado, tão cotidiano, ou seja, é uma necessidade de transpor a forma como nós pensamos para observar a nossa natureza humana e a nossa própria condição humana no mundo. E perceber que, se queremos instaurar uma nova forma de viver mais inteligente e sensível, isso jamais se dará somente no âmbito das aparências. Mas é fundamental olhar no âmbito das nossas essências. E como fazer isso sem conhecer o homem em sua própria natureza? Como realizar isso sem autoconhecimento? Nesse aspecto, nós podemos dizer que o novo normal, de certo modo, é um desejo de olhar na direção do passado, sobretudo aquilo que mais nos agrada, sobretudo aquilo que é de maior interesse próprio e revesti-lo com uma outra face. E aí chamá-lo de futuro ou um novo projeto. Já um novo olhar implica que eu tenha que olhar para a minha própria natureza, olhar para o homem em sua história, na exata medida como ele se apresenta, e reconhecer a vida como ela é, nos permite extrair dela uma existência singular. Bom, sobre esse assunto, um novo olhar e um outro olhar, eu convido vocês a aprofundarem um pouco mais a temática no site tempodeser.org.br/blog, e lá você vai encontrar o texto com um pouco mais de detalhes. Convido você não só a ler, mas comentar também, trazer as suas observações e críticas para que possamos continuar aí a nossa interação, tá bem? Muito obrigado e até mais.